a seca assolava a terra de Israel. As plantações estavam secas, os rios desapareciam e a fome rondava cada casa. O povo sofria e a desesperança se espalhava como sombra. Foi nesse cenário que Deus falou com Elias, o profeta: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Ali ordenei a uma viúva que te sustente. Para Elias, o caminho era claro. Obedecer a Deus, mesmo sem entender totalmente, era o que importava. E assim, ele caminhou até a cidade. Perto dos portões, ele avistou uma mulher recolhendo gravetos. O cansaço marcado em seu rosto revelava que cada dia era uma luta. Era ela menos a viúva de Sarepta. Elias se aproximou e pediu: traga-me um pouco de água numa vasilha e também um pedaço de pão. A mulher parou, olhos cheios de dor. Como poderia dar o pouco que tinha? Sua farinha mal daria para ela e para seu filho. A voz embargada respondeu: vive o Senhor, não tenho pão, só um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Prepararei isso para mim e para meu filho, e depois morreremos. Elias, porém, transmitiu a promessa de Deus: não temas. Faze primeiro para mim um bolo pequeno e depois farás para ti e teu filho. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que ele fizer chover sobre a terra. Era difícil confiar. Dar o último alimento antes de alimentar o próprio filho parecia impossível. Mas naquele instante, a mulher tomou uma decisão de fé. Entregaria o pouco que tinha. Recolheu gravetos, acendeu o fogo, misturou a farinha e o azeite e preparou o pão para Elias. Cada gesto era carregado de esperança e coragem. Ela confiava, ainda que a lógica humana dissesse que aquilo não daria certo. E, de fato, aconteceu o milagre. Quando ela abriu a panela depois do pão para Elias, havia farinha. Quando olhou para a botija, o azeite continuava. Não muito, mas suficiente. O suficiente para o dia. O suficiente para que o milagre de Deus fosse visível. Dia após dia, a farinha e o azeite não faltavam. Deus sustentava aquela viúva e seu filho através do milagre do pouco. Mas o teste final veio quando o filho da viúva adoeceu gravemente. A tosse fraca se transformou em febre e, por fim, o menino parou de respirar. A mãe, desesperada, olhou para Elias. Por que vieste a mim? Para me lembrar do meu pecado ou para matar meu filho? Elias entendeu a dor dela e, confiando em Deus, pediu que lhe entregasse o menino. Levou-o para o quarto, clamou ao Senhor 3 vezes, e então a vida retornou ao corpo da criança. Quando a mãe viu o filho vivo novamente, caiu de joelhos, chorando de alegria e gratidão. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A partir daquele dia, Sarepta não era mais apenas uma cidade, nem aquela casa apenas um lar. A fé da viúva mostrava que Deus não precisa de muito para agir. Ele transforma o pouco em suficiente, multiplica milagres e sustenta vidas. A lição permanece. Fé não é sobre quantidade, mas confiança. É entregar o pouco que temos e acreditar que Deus cuidará do amanhã. É olhar para uma botija quase vazia e dizer: Deus está aqui. A história da viúva de Sarepta nos lembra que o milagre começa quando nossas forças acabam. O pouco que entregamos a Deus nunca é pequeno aos olhos dele. E a fé verdadeira nos leva a ver que mesmo em tempos de escassez, Deus é suficiente. Se inscreva para seguir o caminho da palavra e curta se você acredita que Jesus voltará.